A Rematify, empresa do segmento de tecnologia, criadora de ferramentas de facilitação num primeiro momento dos leilões pecuários e agora com outras ferramentas também, realizou hoje aqui em Camaquã, na sua sede, o Remat Day. Tivemos palestras pela manhã e à tarde. Pela manhã, painel sobre tributação e os impactos da nova legislação para o campo. E também um momento em que se falou de inteligência artificial. À tarde, nós tivemos um painel sobre marketing, onde foram definidas algumas prioridades e debatidas sobre elas, e depois uma palestra motivacional fechou o dia. Um movimento bom aqui de pessoas bem segmentadas, bem do setor, donos e colaboradores das empresas leiloeiras, e tivemos também aqui a participação do presidente do Sindiler, o Fábio Crespo, que a gente traz um trecho da entrevista daqui a pouquinho aqui no nosso canal. E também tivemos a participação de produtores rurais. Eu trago as falas dos entrevistados nossos aqui, falaram sobre o evento e também falaram sobre o momento pecuário e os horizontes que nos aguardam. Trago agora essas entrevistas. O que dá para dizer desse evento? Então, Alex, a gente entende que acho que conseguiu alcançar um dos objetivos, que era provocar o público em relação à questão de inovação, de tecnologia, de ter esse cuidado com a gestão do seu escritório, mas ter esse olhar para frente, né? De cada vez mais pensar como que a tecnologia, como que a inovação pode ajudar a pecuária, a comercialização da pecuária continuar a crescer, a passar por desafios que acontecem, né? Assim como acontece em outros segmentos. A gente poder trazer isso. Esse é um dos nossos pontos, os objetivos que a gente estava buscando, e eu acredito que é o que a gente conseguiu ver hoje. As conversas que a gente teve nos intervalos, né, mostram que o pessoal entendeu isso e leva esse dever de casa para pensar e repensar talvez algumas questões que estão sendo feitas, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho do nascimento da Rematify, que, diga-se de passagem, está ali com a pandemia, né? No ano da pandemia. A começar pelo nome, Remate para Todos. O FI é para todos, né? Exatamente. Quando a gente começou com uma ideia somente do lance, focando em um lance e chegar para o leiloeiro de uma forma mais ágil. Porém, o nome até era Lance Rápido. Quando a gente começou a avançar o desenvolvimento, a gente entendeu que não era só isso. Era mais, tinha que ser mais completo, tinha que englobar tanto a parte de gestão, como o lance, como o produtor ter um aplicativo que desse de fato autonomia para ele e também mostrasse informações úteis na hora da compra. E aí a gente criou o Rematify, que é o FI, o For You, para você. Então, nossa intenção é que o Rematify é uma ferramenta para o produtor, para o escritório leiloeiro, e que a gente possa entregar essa tecnologia, essa inovação para eles, né? Então é o nosso papel, o nosso conhecimento é eles. Quem detém o domínio sobre a comercialização, sobre a venda é o escritório, o produtor sobre aquilo que quer buscar, e nós conseguimos entregar a tecnologia para que tudo isso se conecte. Eu noto, Ismael, que é tudo muito planejado, os passos de vocês são muito projetados, né? Tanto que apenas em 2023 realmente vocês começam a operar. Mas a partir de agora é um novo passo, com mais serviços nesse aplicativo, com mais serviços desse processo todo, como, por exemplo, a programação de compras, como vocês colocaram aqui, né? Exatamente. A gente chama aqui, principalmente na tecnologia, o roadmap, né? A gente montar ali qual vai ser o nosso caminho ao longo do tempo. E a gente fez isso desde o início, como tu mesmo falou, a gente começou a comercializar em 23, mas nasceu lá em 2020 na pandemia. A ideia surgiu ali, onde a gente teve o desenvolvimento, passamos por um processo de aceleração com mentorias de pessoas e instituições que poderiam agregar conhecimento de como fazer o negócio crescer, e a gente focou então no desenvolvimento de soluções. Até aqui atenderam necessidades, mas a gente entende que, como planejamento de compras, é algo que o produtor talvez faça manual, talvez um mais avançado faça numa planilha, dificilmente um sistema controlando isso, né? E aí a gente tem dentro de uma única ferramenta a possibilidade de acompanhar os leilões,
dar lance e agora também fazer planejamento de suas compras e isso gerar uma estatística para o mercado também de como o mercado está reagindo perante a cada situação que acontece, né? Eu noto que vocês também estão sendo favorecidos por uma época, por exemplo, que nós temos aí, em pleno conhecimento, é um aprendizado coletivo, a questão da inteligência artificial. Isso tem ajudado bastante. Sim, a gente lançou nesse evento, né, como novidade, nosso agente de IA, onde já facilita o cadastro de lote, facilita isso tanto por voz como áudio, que é uma tendência, mas como até a gente citou no final assim, de uma fala da nossa parte de novidades, a tecnologia ela é a de verdade mesmo, aquela que transforma. Então não adianta a gente só sair criando um monte de coisa, inteligência artificial, mas se não, de fato, transforme ali o dia a dia de quem está utilizando ela, né? E eu acho que tem muitas boas iniciativas de inteligência artificial, voltado muito para ainda a mídia, voltado para a criação de imagem, organização de textos e tudo mais, mas ainda como na pecuária, onde é o nosso desafio, é onde a gente entra como responsabilidade, é como a gente entrega para a pecuária bons agentes, né? Agentes de inteligência artificial, bons agentes que realmente transformem, né, o dia a dia, o uso, né? Eu noto também, nós tivemos agora há pouco aqui uma palestra sobre marketing, né, no campo. A gente vê o pessoal da pecuária assumindo ou querendo assumir um papel de protagonismo também no agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, que já foi e não tem sido. Esse é um momento interessante da pecuária, eu diria até que um divisor de águas, né? Porque a pecuária sempre garante a renda, né? Seja mais, seja menos, mas está ali garantido. Então, é bem colocado pelo Davi Teixeira, da CIA, né? E a gente já conversou isso em outros momentos, ele trouxe aqui novamente, que é levantar essa bandeira. Né? Nós somos uma empresa de tecnologia, mas que atuamos, como a gente falou, a Rematify é uma empresa total focada nos remates, nos leilões do agronegócio, da pecuária, e levantar essa bandeira cada vez mais, cada vez poder criar eventos como esse que fomentem e falem do que pode ser feito para que a pecuária seja em evidência, porque como o mesmo colocou, ela está ali e ela não vai parar, mas ela podia ter muito mais força. Inclusive aqui, né, no Rio Grande do Sul, como foi falado, a força que já se teve, o quanto diminuiu de rebanho e por que não retomar tudo isso, né? Então, o Rematify é uma aliada para isso, é uma aliada da pecuária e que a gente possa estar contribuindo com isso, com a inovação, com a tecnologia, com a gestão, para todo esse processo. Ismael, parabéns por tudo aí, um baita de um evento, a tia, a tua equipe, vocês são muito focados e principalmente, né, repassam muita credibilidade. E isso que está acontecendo aqui hoje, esse povo que está aqui hoje, eles vão nesta esteira desse prestígio conquistado. A gente sabe que não é fácil, mas estão firmes aí. Parabéns por todo o trabalho. Obrigado, a gente agradece também a parceria, agradece ao pessoal que veio, porque foi um evento feito por eles, mas ele acontece justamente isso que você falou, porque eles vieram, porque eles apostaram na ideia, porque estão interessados em inovação, em buscar toda essa questão de como a tecnologia e a inovação agregam. E a gente agradece a parceria e tudo mais. Grande abraço. Bem? Valeu, obrigado. A Rematify é uma empresa que se especializou no nosso nicho de negócio. E em fazendo isso, os meninos são muito inteligentes, eles estão cada vez desenvolvendo mais. Eu particularmente ainda não uso a Rematify, mas os colegas, muitos deles já estão usando. E foi uma saída para um gargalo que eles tinham de tecnologia dentro das empresas deles, que resolveu o problema deles. E conversar sobre isso, debater sobre isso, conversar sobre o que é o nosso negócio, como é o nosso negócio, que no final das contas nós somos todos produtores rurais, a gente faz o que o produtor rural necessita. Cobramos para isso, obviamente quem é que faz um trabalho sem cobrar, assim como eles cobram para isso, faz parte do negócio. E eles terem entrado nesse nicho tão restrito e que está se mostrando que pode expandir cada vez mais, eu acho bem interessante, bem produtivo, vamos dizer assim. A inteligência artificial está aí, não tem volta, com aplicações nesse setor. E hoje a gente está falando aqui, reunindo o pessoal dos remates, dos leilões. Não é diferente também para eles? Sem dúvida. Hoje a gente está vivendo uma era da inteligência artificial que independe do setor. Seja o agronegócio, seja o advogado, seja o arquiteto, todo mundo precisa parar um pouquinho para entender o que está acontecendo e como isso impacta a sua carreira e principalmente o seu negócio. E aqui no Agro hoje, a gente teve esse bate-papo hoje para entender como pequenas modificações, às vezes, num processo de trabalho,
E também ferramentas de uso simples podem ajudar, por exemplo, no uso do marketing, no remate, na divulgação de um evento, entre outras coisas. Então, a IA está vindo para facilitar muito a vida, causa, claro, temores também. Por isso, a gente tem que entender o que está acontecendo para tomar boas decisões. O senhor tocando muito nessa questão aí, de o gaúcho, de o Rio Grande do Sul, assumir mais essa condição de virtude pecuária. Verdade que perdemos muito espaço para a agricultura nesses últimos tempos aí, mas é hora da gente começar a trabalhar melhor o marketing, se identificar mais com esse nicho nosso. Exatamente, Alex e amigos da Conexão Rural, a gente tem uma vocação histórica, a nossa cultura toda, né, do gaúcho, e a nossa economia, né, está toda arraigada à pecuária. E a gente, ao passar dos anos, foi perdendo isso, perdendo para a própria agricultura, né, como atividade prioritária, agricultura de grãos, mas sobretudo pelo próprio descaso do Estado para com a pecuária em si e para sua relevância como atividade geradora de riqueza, de fluxo de caixa nas economias municipais e que faz falta, e muita falta, né, no giro, porque não é só o pecuarista, é o caminhoneiro e a sua família, é o campeiro e a sua família, são os escritórios de remate, toda a engrenagem que está ligada neles, né, são todos os veículos de imprensa municipais que sempre se alimentaram também desta pauta, e a gente precisa reaquecer isso, porque a nossa economia, que há muitos anos também sofre, né, como o Rio Grande do Sul, tendo essa vocação produtiva e não explorando ela como poderia ou deveria explorar, como nosso irmão Uruguai muito bem o faz e nos dá o exemplo, né, que aqui nesse território com dificuldade climática, né, para fazer agricultura em algumas regiões mais sensíveis, a seca principalmente, a gente poderia estar com as lavouras de carne, as lavouras de leite muito mais bem trabalhadas e sendo estimuladas por políticas de Estado que promovessem o desenvolvimento da cadeia. E o que a gente vê é a cadeia encolher ao longo desses últimos 20 anos.